E na coluna Sem Dó de hoje, o Luiz Felipe Pondé fala sobre o Brasil que não muda o calendário porque vive amarrado, preso ao cinismo, à mentira e à desconfiança. Que bela camisa, hein, da Alemanha do lado de lá. Muito bom dia para você, Pondé. Bom dia, Pondé. Bom dia, Felipe, Rodrigo, todos os seguidores. De fato, é uma camiseta da Copa do Mundo, acho que de 74. 74. Da República Democrática Alemã, né? Da República Democrática Alemã, que era a República Comunista. Olha, de fato, eu acho que diante de 2026, né, a gente vive uma situação, digamos assim, dramática pontualmente, que é o seguinte: é um ano de eleições. E a gente sabe como, ainda mais grandes eleições como essa, né, que envolve presidente, Câmara Federal, Senado, governador, Câmara Estadual, quer dizer, grandes eleições. Ano de eleição normalmente não acontece nada, a não ser trabalhar para a eleição. No caso daqueles que estão exercendo cargos públicos e querem ser reeleitos, normalmente eles gastam dinheiro público, né, assim, de forma enviesada, para produzir a sua vitória de novo. O Lula é só um exemplo, mas ele é um exemplo. O outro, o Bolsonaro, também fez a mesma coisa. Perdeu a eleição, mas quando estava presidente também tentou do mesmo jeito em 22, quer dizer... Então, é um ano que não deve acontecer quase nada, a não ser muita bravata, muita propaganda, muita fake news, muita mentira, né? Mentira no sentido de retórica vazia, promessas que não se realizam, né? Que é típico de um ano como 26. Só que o Brasil, ele vem numa batida que a sensação que a gente tem é de que o Brasil está precisando de um saneamento. A política, em alguns setores, aí quando eu digo política não é só a partidária, porque o STF não é político partidário, mas, digamos assim, o poder da República, melhor do que falar a política, o poder da República está aparecendo em alguns momentos que é um verdadeiro esgoto, tá? Está precisando de saneamento, porque esse caso Master é um exemplo, né, dos últimos exemplos. Roda para cá, roda para lá, a polarização ajuda a piorar a situação, porque aqueles que simpatizam com o A, se você ataca a A, então, não é possível, porque A é santo. Se aqueles que simpatizam com B vão para cima de A de qualquer jeito, né? Para cima do A de qualquer jeito. Então, a polarização ela tem um dos seus efeitos, é destruir a própria credibilidade. E aí, eu estava acompanhando o que vocês estavam falando sobre o Kennedy Center, né? E o Trump. De fato, como foi pontuado por vocês, quer dizer, os artistas normalmente são militantes, né? Ativistas de alguma forma. Nos Estados Unidos, massivamente democratas, né? Massivamente democratas. E o Trump, ele entra numa espécie de guerra cultural, então ele quer usar a máquina federal para conseguir avançar pautas, digamos assim, do Partido Republicano Conservador, né? O fato é que, assim, daqui a pouco, nas próximas eleições americanas, talvez ganhe um democrata. Então, isso que ele faz volta para trás. Enquanto que a adesão da classe artística ao Partido Democrata é uma adesão orgânica. Não importa quem é o presidente, entende? É uma adesão que vem desde a formação da universidade, da atividade cotidiana, dos laços de sociabilidade. Então, ela é mais orgânica e ela tende a ser mais profunda. Enquanto que a direita, grosso modo, normalmente é muito ruim em cultura, não acredita em cultura, não investe em cultura, e isso faz com que sempre fique com o pé em falso, né? Mas aqui no caso do Brasil, a minha impressão é essa: 26 é um desafio muito grande, é um ano em que tudo que, quando eu digo que não tem ano novo no Brasil, no 26 é um ano novo, é porque vai continuar do mesmo jeito, a gente vai continuar com essa história, Márcia para cá, Márcia para lá, Alexandre de Moraes para cá, Alexandre de Moraes para lá, quer dizer, não acho que isso vai sumir, porque isso já tem sido um contínuo, né? E, no entanto, a gente vai enfrentar um ano que provavelmente vão estourar as contas públicas, vai se mentir para todo lado, a polarização vai ficar mais dramática. Então, eu acho que o ano de 26 é um ano perdido nesse sentido. Pondé, antes que você pegue essa raquete atrás de você e dê uma raquetada em todo mundo lá em Brasília,
Eu queria te perguntar, a gente está falando tem uma de raquete aqui atrás. Você tem duas aí, né? Você pode pegar uma em cada mão e sair disparando raquetada $100 em Brasília, você vai acertar um monte. E eu vou estar junto, hein? Eu vou estar com você. Ano que vem, qual é a meta? O que você colocaria como meta para o Brasil, né? Pensando meta para o Brasil para dar uma melhoradinha nesse caos. Olha, pensando nas eleições, especificamente, que eu estava falando, eu acho que uma meta, que apesar que eu acho que não vai se realizar nas eleições de 26, mas deveria ser uma coisa que estaria no nosso horizonte, a gente precisa buscar opções de superar essa herança petista bolsonarista, né? Porque eu acho que essa herança petista bolsonarista, em termos eleitorais, ela estrangula o país e o país não sai do lugar. E a prova disso é que, por exemplo, no caso do PT, o Lula não tem herdeiro, né? Tem que ser ele. O Lula vai ter que ser candidato até 2040, porque não tem herdeiro, né? Então, é uma questão de... A própria esquerda não tem para onde correr. No caso da direita, eles correm... Os candidatos da direita são que nem barata tonta. Fica correndo de um lado para o outro. Bolsonaro é uma espécie de rei Sebastião português, que esperam que volte a tomar o poder, né, o tal sebastianismo. Então, eu diria, em termos eleitorais, 26 deveria ser aqueles candidatos que podem começar a aparecer e escapar um pouco desse dualismo quase entre PT de um lado e do outro lado a herança bolsonarista. Agora, uma outra meta no sentido de nós mortais, digamos assim, eu acho que, por exemplo, na vida cotidiana, uma meta deveria ser as pessoas saírem do maior número possível de grupos de WhatsApp, né? Boa. Porque grupos de WhatsApp, principalmente se for de condomínio. Mesmo se for de condomínio, é pior ainda. Pior. Porque é como se você trouxesse para o teu cotidiano, para o teu celular, reunião de condomínio, que é uma experiência social em que você entra e sai desacreditando na experiência, na natureza humana, né? Você não acredita na natureza humana, né? Quando você está em reunião de condomínio. E o grupo de WhatsApp de condomínio é sempre um profundamente ansiogênico. Isso na meta, digamos ali, nós mortais cotidianos. Agora, em geral, eu penso que, por exemplo, parar de ficar o tempo inteiro no Instagram, ao invés de fazer alguma coisa mais útil, como buscar ler alguma coisa, ou mesmo buscar ler alguma coisa que seja alguma notícia que vale a pena, alguma reflexão que vale a pena, e não ficar rodando o celular o tempo inteiro, up and down no Instagram, ou seja lá do que for, para ficar vendo porcaria, que na realidade deixa você meio catatônico, né? Se você olhar para uma pessoa viciada no Instagram, ela fica meio catatônica. Então, acho que nesse sentido já ajudaria bastante, né? Porque você gasta toda a sua atenção, como se fala, né? A economia da atenção é um recurso, como qualquer outro, você gasta tudo nisso daí e fica paralisado e o algoritmo vai cada vez mais lançando para você aquilo que você gosta. Então eu diria isso, no plano político maior, será necessário se colocar no horizonte, inclusive dos profissionais políticos, dos que estão entrando hoje na política, e superar essa polarização PT-Bolsonaro, porque ela está matando o país. A corrupção no meio, a destruição da capacidade de análise de notícias, de reflexão sobre as coisas, porque é o tempo inteiro, se eu sou do lado de cá, então todo mundo do lado de cá está certo, corrupto é só o cara do outro lado. Né? Do meu lado não tem ninguém corrupto, ninguém está fazendo nada de errado. E no plano do dia a dia, saia de grupos de WhatsApp, principalmente de condomínios. Saia, vaze.